Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa doutrinária especial online, né, mais uma vez, que ela acontece toda quinta-feira às 20 horas aqui no canal na nossa página do Facebook. Sejam bem-vindos, então, nessa noite fria para quem é do Sul, não é? Mas que os nossos corações serão aquecidos na noite de hoje pelo nosso companheiro Rodrigo, que vem lá do Recife. Lá tá bem mais quentinho do que aqui, né? Daqui a pouco vocês vão ver, o Rodrigo tá de camiseta de manga curta. E o Rodrigo vai nos falar na tentação de Jesus. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar alguns avisos. Então, que as nossas palestras, elas sempre acontecem aqui na página do Facebook às 20 horas das quintas-feiras, e que nós mantemos o atendimento fraterno da casa, que ele pode ser marcado por e-mail ou pelo Messenger da fanpage, e ele acontece todas as quintas-feiras também às 19 horas de forma online, para todos aqueles que necessitarem. Os nossos estudos, então, da casa, eles continuam também, eles não pararam, e eles acontecem nas segundas-feiras às 19 horas, o estudo aprofundado com o livro Consolador. Nas segundas-feiras também às 20 horas, que é o grupo dos iniciantes. E no sábado nós temos o nosso NEP, que é o estudo minucioso do Evangelho, que acontece às 9 horas. Vocês encontram as informações do link para acessar esses estudos, essas salas virtuais, aqui no nosso perfil do Facebook. Certo? Vamos aguardar mais uns momentos para que o pessoal acesse a nossa página. Em breve já chamaremos o Rodrigo. Já posso ver aqui nas nossas mensagens, nossos colegas aqui do Boa Nova participando. Lenira, que também é do Recife, que está aqui interagindo conosco, obrigada. Alda Mello também. É uma satisfação contar com todos vocês. Então, para dar início à nossa noite, eu gostaria de fazer a nossa prece inicial e em seguida eu já passo a palavra para o Rodrigo. Então, convido a todos que se sentirem confortáveis para fechar os olhos físicos, relaxar o corpo, fazer essa conexão com os espíritos superiores, mentalizando nessas palavras que Simeão fez a sua prece para Jesus. Senhor, perdoai nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, na qual os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas. Se algum de nós que aqui nos reunimos vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos do testemunho. Que assim seja. Chamo agora a palavra para ele, para que possa nos presentear. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá. Boa noite para todos. É uma alegria estar aqui com vocês, online, né, ligado. Estamos aqui falando do Recife, e como a nossa amiga Cristina falou, aqui tá bem quente, né? 26 graus, e é uma alegria realmente estar com vocês nessa noite. A gente agradece o convite que nos foi feito pelo Éder, né? E o nosso tema, como foi falado, vai ser sobre as tentações de Jesus. Essa é uma passagem, um relato que a gente vai encontrar nos evangelhos de Lucas, de Mateus e de Marcos. A gente vai fazer uma abordagem aqui a partir do evangelho de Mateus, mas
sabendo que a gente vai encontrar nesses outros livros aí. Né? Para início, para iniciar nosso papo, né, a gente vai também mandando um abraço aí para os amigos que nos acompanham. A gente vai recorrer aqui a Allan Kardec. Né? A gente vai encontrar no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec fazendo referência à passagem que a gente vai estudar hoje. É interessante que o livro A Gênese, como a gente costuma chamar, ele, na verdade, é composto por 3 livros. É um 3 em 1. Então, ou partes. Né? Então, nós temos a Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, a sua segunda parte, ou segundo livro, e as predições segundo o Espiritismo. E vai ser na sua segunda parte, no livro segundo, que Kardec vai comentar a respeito dos milagres do Evangelho. Não é? É interessante porque muitos companheiros imaginam que Kardec apenas abordou o aspecto moral do Evangelho. Isso, é claro, quando nós nos referimos ao Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, Kardec vai se dedicar às outras partes do Evangelho nas obras que vieram após, como, por exemplo, o Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e, no caso aqui, o livro A Gênese. E a gente vai encontrar Kardec fazendo um comentário interessante a respeito dessa passagem. Se a gente for lá no livro, no capítulo 15 do livro A Gênese, vou colocar aqui, né, o livro para vocês, capítulo 15 do livro A Gênese, no item 52, a gente vai encontrar o título lá, Tentação de Jesus, e Kardec vai fazer o seguinte comentário. Ele vai dizer assim: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. É esse o comentário que o nosso mestre Allan Kardec faz a respeito dessa passagem, e a gente gostaria de chamar a atenção a forma como ele se refere a essa passagem. Ele vai dizer que essa passagem, essa narrativa da tentação de Jesus é, na verdade, uma parábola. Ou seja, a gente não deveria ou não deve ler essa passagem ao pé da letra. E aí, no item seguinte, no item 53, ele vai trazer um relato, um comentário de um espírito a respeito dessa passagem, que a gente vai abordar um pouco mais adiante. Mas aqui eu já queria começar com esse ponto, né? Para que a gente entenda que essa passagem, ela não é para ser lida de forma literal. Ela é uma parábola, ela é um ensinamento moral, né? E o que é que a gente vai perceber? Que o relato das tentações de Cristo no deserto é uma narrativa, eu diria até densa, polivalente, enigmática, e que a gente vai precisar abstrair o espírito da letra, não é? Porque se a gente for ler essa passagem de maneira literal, a gente não vai aí usufruir da mensagem que está ali de forma sutil para a gente. Então, a gente vai considerar a passagem lá de Mateus, lá no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, onde a gente vai abordar essa passagem. É importante a gente entender que, por ser uma parábola, ela vai estar imersa no imaginário do povo judeu, no imaginário do mundo simbólico
do Antigo Testamento. Moisés escreveu, segundo a tradição, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco Mosaico, e que os judeus chamam de Torá. Né? Então, a gente vai perceber que essa passagem ela vai estar totalmente mergulhada nesse universo simbólico da Torá. Porque a Torá, né, o Pentateuco Mosaico, ele é uma narrativa que vai envolver poesia, que vai trazer um pouco do aspecto histórico, mas é uma literatura repleta de simbolismos. E a gente precisa aprofundar nesse simbolismo para extrair lá os nossos ensinos. Então, a gente vai perceber que esse relato ele vai evocar uma série de imagens, uma série de fatos ocorridos lá no Antigo Testamento. Em particular, a gente vai observar aqui, com relação à trajetória, à peregrinação do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu, no deserto. A gente vai entender aqui que o que essa narrativa quer fazer é fazer um comentário através de uma história de textos lá do Antigo Testamento, em especial o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Lembrando que os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são esses os livros. E o que Mateus quer fazer aqui? Mateus quer fazer uma releitura da trajetória do povo hebreu no deserto, se utilizando da figura de Jesus. Né? É o que o judeu fala, o judeu chama esse artifício pedagógico de Midrash, ou seja, é uma interpretação de versículos do Antigo Testamento a partir de uma história que tem um fundo moral. Essa história eles chamam de Agadá. Então, trata-se, na verdade, de um Midrash Agadá. No entanto, para que a gente possa entender um pouco o que é que está por trás exatamente dessa narrativa, a gente precisa fazer um leve percurso em torno do conteúdo do Antigo Testamento, em especial a essa passagem aí dos judeus, dos hebreus, pelo deserto. Muito bem. Então, a gente vai fazer uma rápida passagem para a gente realmente adentrar nesse mundo, porque é um mundo muito particular. A gente sempre diz que estudar o Evangelho, estudar o Novo Testamento, sem levar em consideração o aspecto cultural e o aspecto, né, porque os primeiros escritores do Novo Testamento eram judeus. Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu e desencarnou e morreu como judeu. Então, os leitores dessa passagem, eles já tinham em conta todo esse arsenal literário que o povo já tinha, que era através das escrituras hebraicas. Né? Então, vejam só, Deus, no Antigo Testamento, era considerado o Deus criador e o Deus único. Então, o Deus criador criou tudo que existe. Né? Criou o mundo que nós conhecemos. E o que é que vai acontecer? Nessa criação, tem a criação do homem, a criação humana. Muito bem. E quando Deus cria o mundo, dentro dessa abordagem simbólica do Antigo Testamento, o homem foi dado ao homem, né, o domínio, né, exercer de maneira como uma parceria com a divindade, né, a administração das coisas divinas. Então, o que é que vai acontecer? Lá no Jardim do Éden, a gente vai ter um mito, né, de Adão e Eva, né, mostrando que o mal, de alguma maneira, entrou na criação. Quer dizer, o mal, ele vai surgir a partir daí. E a Bíblia, ela não
procura discutir como é que esse mal entrou na criação. Ela só aborda o fato de que o mal, de alguma maneira, ela entra, e esse mal ele vem afetar a criação. Ele não vem afetar a divindade. Não é o mal aí, não é uma espécie de divindade, né? Ele vem, na verdade, afetar a criação. E quem permitiu o mal entrar na criação, na verdade, foi o homem, né? O homem, porque o mal aí, na verdade, ele atua como uma espécie de uma sedução, né? E aí vem a metáfora da queda do homem, né? O homem que é envolvido pela sedução do mal. E aí ocorre o quê? Um problema na criação, né? Quer dizer, o primeiro homem, o Adão, ele, simbolicamente, ele para de seguir as leis divinas e passa a seguir as suas próprias leis. E aí vem um grande problema. Como resolver esse problema do mal agora na criação? E aí, o que acontece? Esse mal se multiplica, outras pessoas, outros homens vão tendo essa mesma estrutura, né, de ser suscetível ao mal, e ele vai chegar numa proporção que vai vir um dilúvio, né? E aí é como se o mal tomasse proporções muito grandes. E aí vem a passagem do dilúvio, lá com Noé, e aí vem uma espécie de nova criação, né? E gerações após de Noé, vai surgir Abraão. Abraão, que não era um judeu, mas vai se tornar o primeiro judeu, através, né, da sua esposa Sara, vai gerar Isaac, depois Isaac vai gerar Jacó, e a partir, subsequentemente, vai gerar uma nação. E essa nação, essa nova humanidade, formada aí simbolicamente a partir de Abraão, vai dar origem ao povo de Israel, a nação hebraica, o povo hebreu. E Deus vai fazer o quê? Uma aliança com esse povo, né? Que aliança era essa? Era um pacto de Deus ser fiel àquela nação, e essa nação ela iria ensinar as outras nações como levar esse bem para os outros irmãos. E é interessante que essa relação entre Deus e o povo hebreu se configura como uma relação paternal. É um pai que educa o filho, e esse filho vai levar esse ensino às outras nações, aos outros povos. E a partir daí, através de como? Através das vicissitudes. A gente vai encontrar a mensagem do Espírito israelita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer, né, que o povo hebreu é o instrumento pelo qual se utilizou Deus para se fazer conhecer através de Moisés e dos profetas. E através das vicissitudes ensinar a nação, as outras nações, a humanidade inteira, a paciência, a resignação, né, o caminho reto, como ele é referenciado no Antigo Testamento. E aí, o que é que vai acontecer? Esse povo foi exilado no Egito, através da escravidão, vai passar pela experiência do deserto, com a libertação de Moisés lá do Egito, e aí o povo vai peregrinando pelo deserto. E nessa peregrinação, o povo vai passar por uma série de provas, e testes, né? Testes realmente para testar o caráter do povo, né? Para testar realmente o quanto esse povo era fiel. Porque um pouco antes da libertação, um pouco depois da libertação do Egito, lá no Monte Sinai, é feito o pacto através da aliança, das tábuas da lei, e ali ocorre a filiação divina. Deus adota Israel como um filho, o filho mais velho, que vai ensinar as outras nações o bem proceder.
o bem proceder. E, durante o deserto, Israel, como filho, agora vai ter que mostrar, que provar que realmente é um filho fiel, é um filho realmente que corresponde às expectativas divinas. E ele vai passar por uma série de testes e provas. Só que, quando a gente vai ler lá o livro do Êxodo, a gente vai perceber que o povo falhou nessa peregrinação, falhou, não foi aprovado nos testes. E é interessante que, resumindo esses testes, a gente pode dizer que Israel passou por 3 tipos de provas. Essa passagem, que está lá em Mateus, vai, no caso, reler essas provas que Israel passou no deserto. Jesus aqui vai assumir a vocação de Israel. Ele vai, tal como o povo passou no deserto, passar por 3 provas. Primeiro, a prova do alimento. Segundo, a prova da fidelidade, que é a prova de você não tentar Deus. E terceiro, a prova da idolatria. É bem interessante esse fato. Israel sucumbe, mas Jesus vem agora resolver 2 problemas. O problema da criação, porque ele vai aqui gerar, a partir dele, o que Paulo vai chamar de nova humanidade, um novo Adão, um novo tipo, através da ressurreição, da sua ressurreição, né? Quando nós nos vinculamos a Jesus na sua pedagogia, na sua proposta, nós nos tornamos novas criaturas. E ele vai resolver também o problema da aliança, quando ele vai ser o filho fiel. Porque se a gente for observar, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo antes, nós vamos encontrar Jesus sendo batizado por João Batista, lá no deserto. E naquele momento do batismo, que funciona como uma espécie de apresentação do ministério de Jesus, uma voz vai vir na forma de uma pomba, simbolizando a própria divindade. Uma voz vai vir dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, ali, naquele momento, é anunciada a filiação divina. Jesus ali é apresentado como o Filho de Deus, tal como o povo foi apresentado lá no Monte Sinai. E aí, logo após esse episódio, o Espírito, o texto de Mateus, lá no versículo 1, no capítulo 4, vai dizer que o Espírito de Deus é que conduz Jesus ao deserto para ser tentado. A palavra tentação aí é importante a gente entender. Tentação não significa fazer a pessoa cair. A gente geralmente associa essa expressão tentação a isso. A melhor expressão aqui seria provação, teste. As provações do deserto. E o deserto, evidentemente, simboliza esse lugar das vicissitudes, essa trajetória humana. A gente pode entender que a nossa própria encarnação é o nosso deserto, é a nossa prova. Quando a gente vai ler no Livro dos Espíritos, a pergunta 166, a gente vai encontrar o seguinte, lá, Kardec faz a seguinte pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E aí os espíritos vão responder: suportando a prova de uma nova existência. Quer dizer, a encarnação, o estar no corpo é uma prova. O deserto é a nossa encarnação, é a nossa prova. E qual o objetivo dessa peregrinação? É o que a gente vai perceber aqui. Então, o que acontece? Jesus, ele vai, lá no capítulo 4 de Mateus, vai promover uma espécie de diálogo com o diabo. O que é o diabo aqui? O diabo, ou o grego diabolos, que vem também do hebraico Satã, ele significa adversário. É um símbolo, gente. É como se alguém... a ideia aqui é de um adversário. A palavra diabo e Satã não evoca necessariamente um ser devotado para o mal, né? É como se fosse uma espécie de
é alguém que vai se opor a outro. É um adversário. É engraçado que a gente vai encontrar Satã no Antigo Testamento, essa expressão, num contexto bem diferente, que é quando a gente vai encontrar alguém se opondo, né? Se colocando como um adversário, um inimigo. E essa tentação aqui, essa prova, é claro que ela é conduzida, ela é implementada pelo próprio Deus, tal como ocorreu lá no Antigo Testamento. Quando a gente vai ler, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, ele vai dizer lá o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer o seguinte, que o povo vai passar por um teste, e esse teste tem por finalidade mostrar o que estava no coração. E ele vai dizer mais. Já no capítulo 8, no versículos 14 e 16, ele vai dizer o seguinte, que Deus conduziu o povo durante o deserto para formar o seu caráter, para provar, para fazer o bem. Então, a gente vai entender que o estar no deserto é uma prova divina para forjar o nosso caráter, para nos fortalecer, não para nos fazer cair. Não para nos fazer cair. E aí a gente vai fazer aqui uso de um livro muito interessante, que a gente vai mostrar para os amigos, que é um livro da tradição judaica. Esse livro aqui, ó, A Ética do Sinai. Esse livro, escrito por um rabino, o Ibn Buni, ele vai tratar exatamente aqui da tradição judaica, dos livros da tradição judaica, voltado à ética, que é a ética dos pais, ou em hebraico, o Pirkei Avot. Né? São ditos de sabedoria que foram escritos, que faziam parte da tradição oral do povo judeu, e esse rabino, o que é que ele vai fazer? Ele vai comentar esses ditos lá da tradição judaica. O que é que a gente vai encontrar aqui? Na Mishnah, que é essa literatura da tradição oral, ele vai falar de um outro personagem do Antigo Testamento chamado Abraão. Abraão. E Abraão, a gente conhece a história lá do sacrifício de Isaac. Né? Abraão foi colocado em teste, em prova, pela própria divindade. É claro que esse termo sacrifício ele é incompleto, porque quando a gente vai ler lá no livro Gênesis, há, na verdade, a amarração do seu filho Isaac, né? E ele leva o filho até um monte para ser sacrificado por uma ordem divina, mas no momento lá que ele vai atuar no sacrifício em si, né, um anjo aparece e impede esse fato. A gente vai dizer que isso aí foi uma prova divina, uma prova de fé, né? Então, a Mishnah, a tradição judaica, vai falar que Abraão, na verdade, passou por não apenas esse teste, mas foram 10 provas, 10 testes. E ele vai dizer assim, a Mishnah, 10 provas recaíram sobre Abraão, nosso pai, e ele sustentou a todas elas, para mostrar a nós quão grande era o amor de Abraão, nosso pai, por Deus. E quando ele vai comentar sobre essas provas, sobre esses testes que Abraão passou, ele vai fazer uma analogia da divindade com um oleiro. E é bem interessante essa analogia, que é bastante recorrente. Um oleiro é aquele que molda o barro. Né? Então, Deus seria, dentro dessa linguagem simbólica, metafórica, aquele que nos molda, aquele que nos forma. E nós como um vaso, né? Um vaso de barro moldado por Deus. E aí ele vai dizer assim, ele vai colocar aqui o dito de um outro rabino, o Rabi Yonatan. Ele vai dizer assim, um oleiro não irá testar vasos defeituosos, quebradiços,
pois dificilmente poderá dar-lhes um golpe suave sem que se quebrem. Por isto, o Santíssimo, bendito seja, não submete à prova ao malvado, e sim ao piedoso. O Eterno testa o justo, mas quanto ao malvado e ao que ama a violência, sua alma o aborrece. Então, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que quem vai passar por um teste, por uma prova, tem o potencial de superar. É um teste de aferição. É um teste daquele que se preparou. É como alguém que estuda para uma prova, por um teste, uma prova mesmo. Ele se prepara, estuda e se submete à aferição. Então, o teste que o povo de Israel passou no deserto era um teste no qual ele tinha potencial de superar. No entanto, ele sucumbiu. E Jesus, a gente vai ver, vai passar nesse teste. Porém, a gente precisa entender qual é o objetivo realmente de Jesus se colocar nessa parábola, nessa parábola de provação. Né? Muito bem. E ele vai dizer o seguinte, mais adiante. Bom, para testar um vaso saído do forno, o oleiro o golpeia suavemente em diversos pontos, para ver se obtém um som característico, que indica a ausência de rachaduras ou defeitos. Mas, se o vaso está visivelmente quebrado ou rachado, nenhum teste é necessário. Por analogia, aí vem essa frase que eu achei fantástica, na simbologia. Se o céu testa alguém, é porque esta pessoa realizou muito. Trata-se de um indivíduo que parece ser íntegro e moralmente forte. E aí ele vai citar aqui os dois grandes exemplos no Antigo Testamento de indivíduos que passaram por testes e superaram esses testes, que é o próprio Abraão, que a gente está lendo agora, e Jó, né? Quem conhece a história do livro de Jó sabe que ele passa ali por uma série de testes para realmente moldar o seu caráter, né? Mostrar realmente, para que ele realmente pudesse concretizar aquilo que estava em potencial em ações concretas, né? Muito bem. E aí ele questiona aqui, ok, essa analogia com o oleiro eu entendi. O oleiro só testa quem realmente se mostra capaz de. Porém, diferentemente do oleiro, o Criador ele é onisciente. Então, ele conhece o nosso íntimo e nosso exterior. Por que, então, ele colocaria à prova Abraão por 10 vezes? E aí, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Ele vai dizer assim, o objetivo de que um oleiro tem, ele pode ter dois objetivos. Ele vai citar o primeiro, dizer o seguinte, que um oleiro faz soar o vaso e o ato de tocá-lo e golpeá-lo pode servir também para torná-lo mais resistente. Olha que interessante. Torná-lo resistente. E aí, olha que interessante. A gente recebeu uma contribuição, agora à noite, do nosso amigo André, aqui da Uniluz, e ele vai trazer exatamente essa analogia do vaso na pena de Chico Xavier, através de Emmanuel. Está lá no livro Reconforto, cujo título da mensagem é Nem Todos os Aflitos. Olha o que Emmanuel vai dizer aqui num trecho separado dessa mensagem. Ele vai dizer assim, o espírito prudente, entretanto, recebe a aprovação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Olha que interessante. Emmanuel está usando a mesma analogia, da mesma metáfora que o nosso amigo aqui na tradição rabínica utiliza. Ou seja, o vaso ele precisa ser colocado no fogo para imprimir o quê? Solidez, rigidez. Ou seja, para torná-lo mais resistente. É muito interessante isso aqui. E aí ele vai citar um outro rabino, o Rambam,
o Rabi Moisés Ben Nahman, que ele vai dizer que ele faz uma explicação muito parecida com o que a gente está falando aqui. Ele diz assim, lá comentando essa passagem aí de Abraão, ele diz assim, já que o homem sempre tem liberdade de escolha, ele pode desejar ou não fazer alguma coisa. Para ele, este ato pode ser chamado de prova. Olha só, ele tem o livre-arbítrio de fazer ou não aquele ato. E este ato é uma prova. Pois bem, mas o bendito que o põe à prova lhe ordena converter sua realização potencial em um fato. Olha só, aquilo que estava em potencial pode se concretizar no fato. E aí ele vai dizer assim, para que possa ser recompensado por uma boa ação e não só por suas boas intenções. A gente faz essa analogia nos colocando na posição de alguém que, ao se colocar na posição de filho, né, porque Jesus ali está se colocando na posição de filho, nós, enquanto filhos mais novos, nós ainda não temos a resistência necessária. Então, as provas porque passamos na nossa encarnação, no nosso deserto diário, são para nos fortalecer, são para que a gente possa concretizar em ações aquilo que está apenas em potencial. E aí, no caso de Abraão, ele vai comentar. Abraão, até que Abraão, nosso patriarca, tivesse sido submetido às 10 provas, sua capacidade de ter fé era somente potencial. Suas qualidades não haviam sido forjadas ainda na própria essência do seu caráter, como se fossem atores inexperientes, esperando pela inspiração. Com cada prova, Abraão se fortalecia na sua fé e no culto ao Criador. Olha que interessante. As provas como um fortalecer. Mas alguém, nossos amigos que nos acompanham, podem estar se perguntando, e Jesus? Por que Jesus passou por essas provas? Já não era um espírito puro? Certamente ele não iria cair nessas provas, não iria ser reprovado, né? A gente entende que esse exemplo aqui e essas provas que a gente passa servem para nós, ainda espíritos falíveis. E Jesus? Qual o objetivo? Por que Mateus vai fazer essa metáfora, vai pegar essa metáfora lá do Antigo Testamento, da caminhada no deserto, e aplicar a pessoa de Jesus? Bom, eu já posso adiantar aqui que, primeiro, Jesus vai mostrar que é um filho fiel, um filho realmente que cumpre a lei divina, né? Mas será que era fácil para ele? Alguém pode se perguntar. Se ele já era um filho, né? Já com a formação, né? Já com seu espírito já purificado. Pois bem, aqui a gente vai encontrar um comentário fantástico a esse respeito. Ele vai dizer o seguinte: uma outra analogia é o oleiro, né? Ou seja, essa imagem de Deus como um oleiro. Ele pode testar seu vaso apenas para impressionar. Olha só. Ele pode testar seu vaso apenas para impressionar e convencer um cliente em potencial. Olha que interessante. E aí a gente vai perceber o seguinte, que o propósito de uma prova imposta pelo céu é legar à posteridade um exemplo sublime da perfeita fé em Deus. Da perfeita fé em Deus. Um exemplo, um modelo. Olha lá, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, o tipo mais perfeito, que nos é oferecido como guia e modelo. Não é verdade? Para quê? Qual o objetivo? Para que a humanidade saiba onde pode chegar uma pessoa em sua obediência e fé no Criador. E aqui, gente, é fantástico. Ele vai agora
utilizar aqui um trocadilho a partir do hebraico. Porque a palavra prova ou provação é nissionote. Nissionote no hebraico. E a mesma raiz da palavra nissionote, que significa, que vem do verbo nissar, que significa provar, colocar em teste, a mesma raiz da palavra forma uma outra, porque no hebraico não há vogal. Então, se você fizer ajustes ali na pronúncia, você vai formar uma nova palavra. E dessa mesma raiz de nissar, provar, a gente vai ter nes. E nes significa bandeira. Bandeira. Olha que interessante. Então, um outro significado é o seguinte, para essa passagem. Vos dei uma bandeira. Eu só queria aqui abrir um parênteses. Eu estou comentando aqui em relação a Abraão. Não é nem a Jesus. Olha que interessante. Aqui, a tradição está colocando Abraão como essa referência, essa bandeira. E, lembrando aqui a nossa irmã Ilha, né? Ela, nas suas aulas, ela vai dizer assim, se isso se aplica a Abraão, imagina Jesus, né? Imagina Jesus. E aí ele vai dizer assim, vos dei uma bandeira para todos aqueles que te reverenciam, que reverenciam a Deus, para que seja alçada a favor da verdade. O Todo-Poderoso lhes dá elevação após elevação, exaltação após exaltação, para colocá-la no alto do mundo, como a bandeira de um barco. Então, o que o Todo-Poderoso fez foi elevar Abraão a um nível de realização espiritual que o tornasse o quê? Uma bandeira. Uma bandeira. Para ele foram 10 provas, mas para o céu foram exaltações que elevaram Abraão e forçaram o mundo a ver, embora com relutância, a que alturas espirituais um homem pode chegar. Então vejam, meus amigos, impressionante essa leitura da tradição judaica em referência a Abraão. E a gente pode aplicar, ficou muito claro que Jesus é essa nossa referência. Não é? Se a gente o imitá-lo, né, tornar-se uma nova criatura com ele, nas palavras de Paulo, a gente vai conseguir se tornar também, a gente vai conseguir também se tornar esse filho fiel, esse filho que consegue assumir a sua vocação, né? E consegue ser comungar com a divindade, né? Então, quando a gente está lendo essa passagem, a gente às vezes fica se colocando na posição, querendo entender como é que Jesus passou por isso, como é que Jesus se colocou à mercê do Espírito, mas a gente não raciocina que isso aqui, na verdade, é uma grande lição para nós, é um ensinamento. Né? Jesus é essa bandeira para nós, para todos nós, essa referência. Né? Então, é com esse objetivo aqui que ele é colocado. E vejam, né, que as provas que ele passa, né, a prova do alimento, não é? O diabo vai oferecer a Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não é? Ou seja, Jesus é colocado ali numa situação assim, ora, será que eu vou ser dependente de Deus? Ou será que eu vou usar aqui da minha autoridade, né? E vou suprir as minhas próprias necessidades? Né? E aí, o que acontece? Jesus vai responder a partir de um texto da própria Torá, lá em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, são lições de fidelidade, são lições de alguém que está conectado com a divindade. E Emmanuel, e aí eu quero trazer uma mensagem de Emmanuel para ilustrar o que a gente está querendo falar aqui. Tem uma mensagem de Emmanuel que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 125. O título da mensagem é Filhos e Servos.
João. O texto de João. O texto diz o seguinte: ora, texto de João, ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E aí ele vai fazer essa comparação entre filho, aquele que é filho realmente, e aquele que é servo. Em qual posição nós nos encontramos? Será que nós somos servos ou nós somos filhos? Ou nós somos como Jesus foi, um filho fiel? E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Olha que interessante. Essa passagem é um exemplo. É um exemplo de como se pode alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo, incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induzimos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Olha que interessante. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Ou seja, o povo lá no deserto, quando faltou alimento, murmurou que não faltava, que não tinha alimento, né? E aí Jesus, o filho, já agiu diferente. O povo lá agiu como servo. E quando está tudo bem, ok. Mas quando passa por alguma dificuldade, logo reclama, logo já se coloca numa posição de afastamento do Pai. Mas, aí Emmanuel vai continuar, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. É a comunhão com Deus, na sua mais pura essência. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, entre aspas, na casa. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então vejam, meus amigos, como essa mensagem ela ilustra bem esse relato, nessa leitura de que Jesus ali se colocou como um filho fiel, um filho que não, em nenhum momento, vai titubear. A prova do alimento, ele cita uma passagem da Torá, onde afirma que nem só de pão viverá o homem. Na tentação seguinte, ele vai falar, né? Engraçado, né? Que o diabo aqui, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, um texto que está lá em Salmos, o Salmo 91. Simboliza bem aqui um diálogo rabínico, né? Onde um vai tentar colocar seu argumento através da Escritura. E o diabo, após a tentação lá do alimento, vai pegar Jesus e o levar à Cidade Santa. Colocou sobre o pináculo do templo, o local mais alto, né? E lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. É interessante, porque
Esse Salmo 91 tem um versículo adiante que fala que você deve, depois de citar isso aqui, o diabo ele não cita, né, o adversário, mas você tem que estar ali em comunhão com Deus, né? E aqui, quando o diabo se coloca aqui nessa posição, te lança-te, porque, né, você pode mostrar quem você é realmente, a não só a si, como a todos no tempo. Jesus vai dizer assim: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele vai citar também um texto de Deuteronômio, lá no capítulo 6, porque o povo tentou, o povo provou, colocou Deus à prova, né? Deus que era fiel, eles vão provar também a Deus. E aqui Jesus se nega a colocar Deus à prova, porque Deus é fiel, como diria lá nossos irmãos evangélicos, né? Deus ele é fiel à sua aliança, a tudo aquilo que ele constrói. E depois o diabo vai levar um monte, mostrar todos os reinos e a glória deles, e vai dizer assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só. É a questão aqui da idolatria. É a questão daquilo, a questão lá daquilo que na parábola lá quando Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha, na verdade, sobre o servir a Deus e a Mamon, né? Ou seja, é a questão da idolatria. E aqui Jesus mais uma vez vai mostrar toda a sua fidelidade a Jesus. Ele vai citar o texto que diz assim, do Antigo Testamento ainda: pois está escrito, vai-te, Satanás, vai-te, tentação, né? Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo, né? Então veja aqui, essa é uma passagem que vai falar realmente do que é realmente ser filho, do que é realmente ser filho, que é ser fiel à proposta divina. Você não pode abdicar, já que você assumiu o compromisso. Então, nós que nos colocamos como cristãos, estamos, de certa forma, assumindo um compromisso divino, de nos colocar como filhos ao invés de servos. Porque o servo, ele quer a recompensa. O servo quer a remuneração. E para finalizar, meus amigos, a gente já está chegando aqui no final, eu queria aqui trazer para vocês a passagem lá do livro A Gênese, no item 53, capítulo 15, quando Kardec faz aquele comentário falando que essa passagem é uma parábola, e ele está certíssimo, ele vai trazer a comunicação de um espírito, o espírito João Evangelista, o único evangelista que não vai escrever sobre a tentação. O Evangelho de Marcos vai citar apenas 2 versículos, vai fazer apenas uma alusão. Mateus e Lucas é que realmente vão colocar esse diálogo, né? Essa dialética aí entre Jesus e o adversário. Mas João nada fala no Evangelho, né? E aqui, interessantemente, quem vai trazer o comentário dessa passagem é o João Evangelista. Uma mensagem recebida em Bordeaux, no ano de 1862. E ele vai dizer o seguinte: ele vai começar dizendo assim: Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações. É porque o diabo, o adversário, na verdade, está dentro de nós, né? Ou são aquelas sutilezas, aquelas inspirações que damos vazão, que damos guarida dentro de nós. A que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Ou seja, é uma exortação, né? Vejam como eu ajo e sejam vigilantes. E aí ele vai colocar: a tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra.
ou seja, é uma figura, é uma parábola. E aí, mais adiante, ele vai dizer assim: compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, pois se trata apenas de uma parábola. Do mesmo modo que nos casos do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, né, e do bom samaritano. Olha que interessante. A parábola do filho pródigo mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Aliás, perdão, a parábola dessa tentação de Jesus. A parábola da tentação de Jesus mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és. Podes possuir mais do que possuís. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Esse é o comportamento de quem? Do servo. É o comportamento daquele que quer se tornar tão grande ou maior do que o próprio Deus. Tira Deus da história. É o mesmo problema lá do mito da criação, quando o homem se coloca como centro, tirando Deus da sua centralidade, do seu foco. Né? O homem passa a gravitar em torno de si, ao invés de gravitar em torno da divindade. Essa parábola da tentação, vos mostra o perigo e o meio de o evitardes. Né? Colocando lá aquelas citações de Jesus lá, né? Ser fiel a Deus, adorar somente a Deus, não pôr Deus à prova, né? Dizendo as mais inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, vai-te, tentação. E aí ele vai finalizar aqui. As duas outras parábolas, a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano, que lembrei, esse é o Espírito falando, mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco, para expulsar o demônio, para expulsar as suas más inclinações, sucumbe às tentações. O que é que pode esperar aquele que sucumbe? Aquele que caiu, né? Tal como o povo hebreu lá atrás. Primeiro, a parábola do filho pródigo mostra a misericórdia do pai de família. Pai de família. Pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostra, no caso da parábola do bom samaritano, o culpado, o cismático. Lembram? Samaritano era considerado um irmão impuro, né? Era considerado alguém repelido, era alguém repelido pelos seus irmãos, né? Pelos seus irmãos judeus, porque eles tinham a mesma origem israelita. Né? Então, através dessa parábola, é mostrado o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais, aos olhos do juiz supremo, do que aqueles que o desprezam, por praticar ele, o bom samaritano, as virtudes ensinadas pela lei do amor, tal como Jesus nos ensina. E aí, por fim, ele faz uma exortação, ele faz uma puxão de orelha mesmo para a gente, quando ele diz assim: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão, pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Assim no Espírito de João Evangelista. Então, meus amigos, essa parábola, ela tem muito a nos ensinar, né? E quando ela diz aqui, pesai bem nos ensinos e distinguir o que é parábola, o que é fato histórico, para que a gente realmente possa extrair, de fato, o espírito da letra, né? É sempre uma grande responsabilidade falar do Evangelho, porque nós precisamos, muito mais do que falar, é viver o Evangelho. Né? Então, que a gente possa realmente se inspirar na mensagem de Jesus e sejamos realmente
utilizando-se das nossas mãos, dos nossos esforços, realmente vivenciar essas lições e nos tornarmos, assim como ele nos exortou, a sermos filhos, como ele foi, como ele é, não é? E que a gente possa realmente, assim, nos aproximarmos de Deus cada vez mais e nos tornarmos realmente dignos da sua misericórdia. É isso, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e passo agora a palavra à nossa amiga Cristina. Excelente. Agradeço bastante as palavras. Acredito que todo mundo pôde relembrar, né, o nosso convite que é sempre válido, né, de vivermos o Evangelho. Então, em nome do Boa Nova, eu agradeço a tua colaboração, o teu carinho com as palavras e a tua disponibilidade por poder compartilhar com a gente os teus estudos. Eu te convido para fazer a prece final agora, para a gente encerrar a nossa live. Perfeito, vamos lá. Meus amigos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais. Quem quiser, se assim achar melhor, pode fechar os seus olhos. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos imensamente a oportunidade que se faz de sermos úteis, de sermos colaboradores do teu trabalho, reconhecendo as nossas limitações, a nossa pequenez, mas conscientes da nossa disposição em sermos pessoas melhores, em sermos amigos do bem. Sendo assim, Senhor, abençoa a cada um de nós, a todos os amigos que nos acompanham nesse momento, aos amigos que por algum motivo também não puderam estar aqui, que tu possas, Senhor, nos fortalecer cada vez mais nessa caminhada, superando as nossas dificuldades, no nosso deserto, para que a gente possa, enfim, chegar à nossa terra prometida, à nossa redenção espiritual, tão desejada por todos. Sendo assim, Senhor, nós te pedimos permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Agradecemos a todos que participaram da nossa transmissão e convidamos para a próxima quinta-feira às 20 horas estarem aqui novamente conosco. Boa noite e até a próxima.